gente? Tudo em paz? Bom, mais uma vez, poder estar aqui falando com cada um de vocês que nos acompanham, que nos assistem. Antes de mais nada, peço que você dá um like, né? Curta aí, marca as notificações para você poder receber assim que forem postados pelo nosso ministério os vídeos, as mensagens que ao longo da semana elas vão assim acontecendo, tá bom? Louva a Deus por tudo que Ele tem feito no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Louva a Deus pela sua vida também aí que está nos assistindo, nos acompanhando. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia hoje em Apocalipse. Isso mesmo, em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos trazer uma reflexão no capítulo 21 e nos 5 primeiros versículos do capítulo 22. O apóstolo João ele traz algumas informações que são muito importantes para os dias de hoje. Aliás, para toda a nossa vida, né? Não é só por conta de tudo que tem acontecido no meio da nossa sociedade, mas entendemos que essa palavra ela serviu para a igreja no início do primeiro século, como também serve para nós nos dias de hoje, sim, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, querido amado Pai, te damos graças. Louvamos ao Senhor. Pedimos o entendimento, pedimos a compreensão, a ajuda do Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, na compreensão da Tua Palavra, que é a revelação, Pai, na qual o Senhor assim deixou para nós. Te louvamos e exaltamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas e certamente Ele tem feito na sua vida, creio, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 21, está aberto aí? Nós vamos vamos andar pelo capítulo 21 e ao longo da nossa leitura a gente vai trazendo algumas reflexões e eu vou tentar ser bastante sucinto a respeito desse capítulo, porque é um capítulo que ele fala muito da essência final daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, que é sobre o novo céu, sobre a nova terra. Nós falamos isso muito na última pregação. E eu queria abordar com você hoje 8 pontos. 8 pontos. Queria ser bem sucinto nesses 8 pontos e trazer a essência daquilo que de uma forma bastante superficial está ao longo do capítulo 21 e no início do capítulo 22, onde eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao seu coração. Apocalipse, capítulo 21, que começa dizendo assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Antes de mais nada, eu preciso compreender que o apóstolo João, quando ele escreveu esse livro lá na ilha de Patmos, João estava preso. Foi o último apóstolo, né? Não tinha mais nenhum, pelos relatos históricos, mais vivo, só tinha João. E João, não conseguiram matar João, então o deixaram na ilha de Patmos, achando que ele estava lá abandonado, mas quando na verdade o propósito de Deus era que de fato ele pudesse estar lá. E lá na ilha de Patmos ele registra o livro de Apocalipse, que é um livro de revelação a respeito das coisas que estão por vir, das coisas que já estão acontecendo a respeito dos últimos dias. É um livro que nos traz uma certeza de que o Senhor está no controle da história. O livro de Apocalipse ele existe para isso, para que possamos ter essa certeza de que é Deus que está no controle da história. E ao longo do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, nós vemos como Deus ele é absolutamente soberano, do início ao fim. O dragão se levanta, que é o diabo, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, se levantam e são destruídos. E nós louvamos ao Senhor por tudo isso que tem acontecido e ainda há de acontecer no meio do povo e no meio da igreja do Senhor. E quando João ele entra no capítulo 21 e diz:
numa das suas primeiras visões do capítulo 21, lembrando que o livro de Apocalipse é um livro alegórico, não tem como a gente tirar o sentido real daquilo que o apóstolo lhe fala no livro de Apocalipse. Ele é muito cheio de alegorias, de símbolos, e a gente precisa tomar muito cuidado e ir com cautela na interpretação a respeito do que diz o livro de Apocalipse. E quando João chega no capítulo 21, ele diz: vi novo céu e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Aqui João ele faz o registro, ele sinaliza o local aonde a igreja do Senhor, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus separou, aquele que Deus assim, segundo a sua própria vontade, a sua benevolência, ele separou para estar com ele naquele novo céu e aquela nova terra. Esse céu, essa terra passarão, serão destruídos pelo fogo, não mais existirá, e existirá sim um novo céu, uma nova terra, onde será o local da habitação do Senhor, aonde a igreja estará habitando. E João ele começa a introdução do capítulo 21 já dizendo isso, que ele vê, ele visualiza, ele consegue contemplar o novo céu e nova terra, e tudo isso aqui já passou. Tudo isso aqui não vai existir mais. E isso é importante eu compreender no nome do Senhor Jesus, para você que já é crente em Cristo Jesus e você ainda que não entendeu o chamado do Senhor para a sua vida. Tudo isso que existe nesta terra de fato é passageiro. Tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando ao longo da nossa caminhada, ao longo das nossas vidas, e tudo que Deus ele tem feito na terra e no meio do seio dessa humanidade, ele tem feito para que o homem possa perceber e compreender que ele é absolutamente Deus. Eu preciso me desapegar das coisas desse mundo e entender que existe um Deus absolutamente soberano. E João diz, essa terra vai passar, esse céu vai passar e virá um novo céu e uma nova terra, que é o local da habitação da igreja do Senhor. Aquele que Deus escolheu, aquele que Deus predestinou desde a eternidade, desde a criação do mundo. Deus escolheu os seus escolhidos para viver nesse novo céu e nessa nova terra. E eu preciso entender e acordar para essa realidade quando João introduz o capítulo 21 nesse sentido, porque no capítulo 21 é uma igreja que já venceu, é uma igreja que não vai passar mais por dificuldades, a morte não existirá mais. Nesse novo céu e nessa nova terra, a presença de Deus será algo glorioso e sobrenatural. E ele continua, o que será? Ele já fala do local, né, que é o novo céu, que é a nova terra, e ele também traz uma novidade para nós, dizendo a respeito em que consiste essa felicidade, né? E que consiste essa felicidade nesse novo céu, nessa nova terra. E ele fala no versículo 2 e no versículo 3 o seguinte, ele começa falando novo céu e nova terra, agora olha para a sua Bíblia, no versículo 2 e versículo 3, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. A presença de Deus será algo tão notório, será algo tão marcante em nossas vidas, que é muito diferente do que é acontecido nos dias de hoje. E o tabernáculo de Deus estará com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com ele. Aqui João ele fala no versículo 2, no versículo 3, que a nossa felicidade consiste em que existirá uma comunhão entre os santos. Existirá uma comunhão entre os santos, essa comunidade eleita e separada pelo Senhor. E a presença do Senhor, o tabernáculo de Deus tabernáculo, a presença do Senhor em nossas vidas será algo notório, algo marcante. Vamos ver ao longo do capítulo 21 como a presença do Senhor vai ser algo marcante na vida dessa igreja que estará no novo céu e na nova terra. Eu quero que você volte muito para o que está lá no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, quando diz que Deus, ele, no cair da tarde, ele estava conversando com Adão, próximo de Adão, e Adão conversava com Deus. Essa proximidade ela foi quebrada pelo pecado.
E no capítulo 21 de Apocalipse, no novo céu e na nova terra, o tabernáculo de Deus, nós estaremos habitando de uma forma plena e sobrenatural em nome do Senhor Jesus, nesse novo céu e nova terra. A comunhão entre a sua igreja, a comunhão entre as pessoas, a comunhão entre os povos será algo marcante no meio dessa igreja, desse novo céu e dessa nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 4 e o versículo 5 fala sobre a ausência da dor e a ausência do sofrimento. O versículo 4 começa dizendo o seguinte: e ele lhe enxugará toda a lágrima. Ele enxugará toda a lágrima dos olhos. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescenta: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais uma vez é importante a gente salientar o contexto da realidade da carta quando João escreveu. Uma igreja que João estava escrevendo essa carta para a igreja de um período que estava sendo perseguida, uma igreja onde os irmãos estavam sendo mortos, porque estavam anunciando a palavra do Senhor, porque viviam na verdade a verdade desse novo evangelho que libertava, que transformava, que mudava as pessoas. Esse evangelho que transformava o ser humano de uma forma poderosa e que ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos, as pessoas, os homens, as mulheres, a sociedade em si, ela começou também a experimentar esse mover transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Esse Deus poderoso ao longo da vida, da vida da igreja, ele continuou agindo e trabalhando, mas a igreja continuou sendo perseguida. E o conforto do Senhor, ele estava na sua palavra e está na sua palavra. E é por isso que João no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, ele fala que nesse novo céu e nessa nova terra, o Senhor enxugará toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento que estamos passando por aqui, ele é passageiro, porque o nosso objetivo no final, meu amado, é estar lá, no novo céu e na nova terra com o Senhor. Ele vai enxugar toda lágrima. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Essa é a nossa realidade. É a realidade pela qual você deve orar. É a realidade na qual você deve firmar a sua esperança e confiar certamente de que o Senhor, ele guiará os seus passos. Ele guiará ele guiará a sua vida. Esse Deus que preparou o novo céu e a nova terra. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus poderoso que nós cremos e que nós confiamos. E ele continua. O versículo 6 e o versículo 7, ele faz um convite à sua igreja a beber da água da vida. E vai lá no versículo 6 e acompanha comigo dizendo: disse mais, tudo está feito, está tudo feito. Desde o princípio ele é Deus, tudo está feito, tudo já estava determinado. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Deus sempre foi, Ele sempre é, Ele sempre será Deus. E a nossa confiança está absolutamente toda entregue ao Senhor. E muitas vezes a igreja tem confiado em Deus de uma forma errada, esperando do Senhor coisas, esperando que Deus dê, conceda, libere, dispense. A nossa esperança está no Senhor e unicamente nele, porque entendemos que Ele é Deus e pronto. Nós confiamos no Senhor nesse sentido, nessa confiança. Assim está a nossa esperança firmada no Senhor. E Ele diz, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será por filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta coisa João ele registra, ele vê e começa a registrar, que traz aos nossos corações, aos leitores que pegam esta carta e leem, que traz consolo, que traz paz. Quando você estiver lendo, você que está lendo aí, estiver lendo essa palavra, que Deus ele possa trazer esse consolo ao seu coração, porque Ele é Deus desde o princípio, Ele é o Senhor.
Ele é absolutamente soberano, Ele é absolutamente soberano, é absoluto, Ele pode, Ele faz todas as coisas acontecer segundo a sua própria vontade. E a minha confiança está afirmada nisto, em que Ele de fato é Deus, que cria novo céu e nova terra e habita. A presença de Deus vai ser algo real em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda faz uma alegoria, João, quando escreve, dá para comparar a graça de Deus. Essa graça que nos salvou, essa graça que nos libertou, quando ele fala na metade do versículo 6, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele é a água da vida e o próprio Jesus chegou a falar isso lá no livro de João. Quem tiver sede, que beba, né, dessa água da vida, essa água que ele vai saciar. É uma água que nos traz um saciar que a água convencional ela não traz. É passageira, mas a água de Cristo é a água que traz vida. E quem beber desta água, essa pessoa ela vive essa graça salvadora que veio em nós, que nos salvou, que nos resgatou, que nos transformou, que tirou de nós o peso do pecado, da condenação do pecado. Esta graça que foi dispensada sobre as nossas vidas é a graça que, na verdade, João ele registra aqui. A graça da fonte da água da vida. Ele te deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa certeza e a nossa esperança está certamente firmada em Deus. Não em coisas, mas no Senhor e na sua palavra. Naquilo que a palavra do Senhor fala. E Deus ele dispensou esta graça salvadora para as nossas vidas e nos transformou e nos tornou, na verdade, filhos da luz, libertos. Fomos libertos do peso e da condenação do pecado. Não há mais condenação, porque esta graça, ela transbordou em nossas vidas e nós louvamos ao nome do Senhor por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. E aí no versículo 8 ele vai fazer uma advertência, né? Deus, na revelação que João está recebendo, ele vai fazer uma advertência, porque até aqui o que ele tem dito. Ele tem falado a respeito do local, novo céu, nova terra, em que consiste essa felicidade em estar nessa novo céu e nova terra. Essa felicidade consiste na nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Fala da ausência do sofrimento e do convite a beber a água da vida. E ele faz uma observação a respeito sobre a morte, a segunda morte. Ele faz no versículo 6 e 7, no versículo, a partir do versículo 8, ele diz o seguinte: quanto, e aí ele já introduz a observação, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui João introduz a respeito da visão que ele está tendo de um grupo que não estará nesse novo céu e nova terra. E João ele fala no final do versículo 8 que essas pessoas estarão no lago de fogo que arde no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essas pessoas vão experimentar a segunda morte porque elas não terão mais a graça, essa graça comum, que é a graça que é dispensada por Deus a todas as pessoas, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento. É a graça, o sol que brilha para brilha para a igreja, brilha para quem não se considera também. Essa graça comum é que tem sustentado a terra, que tem sustentado as pessoas, e Deus com esta graça comum tem abençoado a muitos. Só que nem a presença dessa graça mais existirá, porque existe um grupo de pessoas que não se arrependem. Diferente daqueles que estarão habitando no novo céu e na nova terra. E ele diz quem é esse grupo. Ele fala a respeito desse grupo dizendo os covardes. Aqueles que fugiram com vergonha de anunciar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. De querer, na verdade, viver como crentes em Cristo Jesus. Esses são covardes.
são pessoas que não confiam de fato e têm vergonha de dizer que é cristão. Essas pessoas, elas não estarão no novo céu e na nova terra. E ele fala, os incrédulos, aqueles que não creem nas maravilhas que Deus tem feito, no chamado que Deus tem para essas pessoas, os abomináveis, os assassinos, os impuros, aqueles que têm vivido de uma forma impura, de uma forma promíscua, os feiticeiros, aqueles que têm vivido com uma falsa religião, uma religião que não traz Deus como o centro de todas as coisas, como o Senhor soberano e absoluto. Ele é Deus e não existe nenhum outro intermediador. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no largo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui é bom deixar uma observação, porque às vezes a gente tem a falsa ideia do inferno como um local cheio de larvas, uma coisa bem cinematográfica. Na verdade, é um local de dor, tristeza, comparável a uma morte. E essa, para essas pessoas, será a sua segunda morte. Elas não terão mais essa graça comum sendo dispensada sobre a vida dessas pessoas. Porque Deus, ele não estará habitando nelas. Deus estará habitando no novo céu e na nova terra. Essas pessoas, elas estarão condenadas, porque não se arrependeram dos seus erros e dos seus pecados. E aí Deus não terá dispensação da sua graça comum, e a sua graça salvadora não chegou para essas pessoas. E aí João agora ele vai falar sobre a igreja do Senhor. Ele fala a respeito da igreja do Senhor, depois de ele ter feito todas essas observações em cima dessas visões que ele teve e da advertência sobre a segunda morte. Ele fala sobre a igreja gloriosa, ele fala sobre quem faz parte dessa igreja, ele fala da igreja perfeita, de como ela é perfeita, e ele vai fazer isso a partir do versículo 9, e ele vai falando isso da igreja, da estrutura, da composição da igreja, até o versículo 26. Acompanha comigo, a gente vai tentar trazer a reflexão, resumindo um pouco em cima do que a palavra do Senhor fala. Primeiro ele começa dizendo, até o versículo 11, do 9 ao 11, então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém. Perceba, ele chama João para ver a noiva, e quando ele chega, mostra uma cidade, a Nova Jerusalém. Não essa Jerusalém, gente, essa Jerusalém que existe nos dias de hoje, mas a Nova Jerusalém, que vai estar habitando no novo céu e na nova terra, é a igreja do Senhor. Essa é a Nova Jerusalém, não um estado que, de uma forma errônea, muitos têm tentado adorar, e uma visão totalmente distorcida, mas a Nova Jerusalém é a igreja do Senhor. Veja como no versículo 9 o anjo chama para ver a noiva, que é a igreja, e quando ele chega no alto do cume, ele mostra a Nova Jerusalém, que é composta pela igreja. É a igreja do Senhor, é a Nova Jerusalém. E aqui ele faz a alusão dizendo, o versículo 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aqui João ele traz que essa igreja é a igreja que tem um brilho diferente. Ela tem um brilho, ela resplandece, ela é uma igreja gloriosa, porque a presença do Senhor é algo marcante, é algo notório. E ele continua dizendo de quem compõe essa igreja. Quem são as pessoas que fazem parte dessa igreja? Ele continua acompanhando o versículo 12, que isso é muito importante, porque olha, como nós falamos, João ele faz alegorias, ele compara, ele pega figuras, ele pega imagens, ele faz comparações, ele vai usar muitos símbolos de pedras preciosas, de portas, de colunas, e nós vamos trazer a verdadeira interpretação, no meu entendimento, eu creio, a respeito disso. Versículo 12, ele diz o seguinte, tinha
tinha grande e altura muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel. Anota aí. Das 12 tribos de Israel. O versículo 13. Três portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. 12 portas e agora 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. A igreja é formada pela igreja firmada no Antigo Testamento, que eram os judeus crentes do Antigo Testamento, que estavam alicerçada sobre as 12 tribos de Israel, e aqui de uma forma figurada fala sobre as 13 portas, e também sobre o fundamento dos 12 apóstolos de Jesus, ou seja, a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento para os dias de hoje. A igreja formada por judeus e gentios. A igreja que se abriu para que os gentios também pudessem fazer parte. Ou seja, João está dizendo para nós que a composição da igreja é formada pelos crentes do Antigo Testamento, fundamentada pelas 12 patriarcas, pelas 12 tribos de Israel, e a igreja firmada também no Novo Testamento, fundamentada pelos 12 apóstolos. É a igreja do Senhor, separada, escolhida pelo Senhor. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento está composta nessa igreja, nessa nova Jerusalém que vai estar habitando nesse novo céu e nessa nova terra. Do versículo 15 ao versículo 26, ele vai mostrar como esta igreja, além de ser uma igreja gloriosa, com um brilho resplandecente, com um brilho maravilhoso, ele fala que também essa igreja, ela é uma igreja preciosa. No versículo 15 ele diz assim: aquele que falar comigo tinha prometido uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e de larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O comprimento e a largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homens, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. É uma igreja pura. É uma igreja pura. A igreja que estará no novo céu e na nova terra é uma igreja gloriosa, formada pela igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É uma igreja pura, que vai ser separada pelo Senhor. E ele continua: os fundamentos da muralha das cidades são adornados de todas as espécies de pedras. Até o versículo 23, ele vai falar de várias pedras preciosas que vão estar nos fundamentos da muralha. Eu te pergunto, quem constrói um edifício, um prédio, e coloca as pedras preciosas escondidas no fundamento? Ninguém. Mas o que é que João quer dizer isso para nós? Que a igreja do Senhor, que estará no novo céu e na nova terra, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, é uma igreja bonita não só por fora, mas uma igreja bonita e bela por dentro também. Louvado seja o nome do Senhor. Essa será a igreja do Senhor naquele grande dia. E o versículo 26, ele disse assim: e lhe trarão a glória e honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação, nem mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Mais uma vez, aqueles que Deus escolheu de antemão, aqueles que Deus separou desde o início, desde a eternidade, o Senhor os separou. São esses que estarão no novo céu e na nova terra. E João ele entra no capítulo 22 para a gente finalizar, dizendo o seguinte: e então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, diferente daquele rio que está lá no capítulo 2 de Gênesis. Em contradição, aquele rio que estava lá, o rio de hoje, é um rio da vida. No meio da sua praça, de uma outra margem, o rio
está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Aquela árvore, a árvore da vida, que ficou distante do homem porque ele comeu do fruto proibido, aquela árvore ela surge agora aqui de uma forma imponente, de uma forma maravilhosa, sinalizando para a gente, para todos nós, que nesta igreja não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá maldição, não haverá morte. Nela estará o trono de Deus e o seu Cordeiro, Cristo Jesus. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam deles luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre os séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja, ela será coberta de uma glória tão sobrenatural que João diz que nem será necessário a luz do sol, porque é uma glória tão resplandecente que a glória do Senhor vai resplandecer e iluminar todos nós, toda esta cidade. É João trazendo as suas alegorias e comparações para nos dizer que essa igreja, composta pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento até o dia de hoje, é uma igreja que foi separada por Deus. É uma igreja que foi separada pelo Senhor. E essa igreja viverá de uma forma na qual poderá contemplar a beleza e a glória do nosso Deus. E não existirá mais dor e não existirá mais sofrimento. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como essa pandemia tem afetado a sua vida. Mas eu quero dizer mais uma vez para você, meu amado, você, meu irmão, você, meu amigo, você que está nos assistindo. O propósito de Deus para as nossas vidas é fazer com que nós, na verdade, possamos olhar lá na frente, para o novo céu e na nova terra. Que possamos, na verdade, agir como homens, mulheres, separados para o louvor e a glória do Senhor. Tenha certeza que o Senhor Deus ele está no comando e no controle da sua história e da sua vida. Ele estará abençoando você. Deus abençoe a sua vida grandemente. Que a glória, que a graça e o poder de Deus estejam sobre você, em nome de Jesus. Deus, eu peço ao Senhor que dispense esta graça sem medida por sobre a vida desse que nos ouve e nos assiste. Louvamos o teu nome e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.